Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer por este dia maravilhoso, por cada um de nós que estamos aqui, Senhor Deus, neste momento, para ler a Tua palavra, para entender um pouco mais de Ti, Senhor Deus. Ó Espírito Santo de Deus, te agradecer por tudo, pela nossa vida, Senhor Deus. Ó Pai, te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, Senhor Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer o teu melhor, meu Senhor, nas nossas vidas. Pai, eu te apresento, meu Senhor, essa palavra nas tuas mãos. Que o Senhor possa abrir a nossa mente. Que o Senhor possa, Pai querido, fazer com que nós venhamos entender e guardá-las no nosso coração, pois a tua palavra diz, né, o salmista, ele falou que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, que nós também viemos fazer isso, meu Senhor, aprendendo a tua palavra. Que o Senhor possa nos capacitar, nos dar força, Senhor, para estarmos aqui todos os dias, Senhor Deus, ouvindo a tua voz. Pai, também quero te apresentar o seu mar em tuas mãos, Senhor Deus. Vai de encontro à casa dele, envia teus anjos ali, Senhor Deus. Dá força a ele, dá saúde, Pai querido, para ele, que ele venha melhorar, meu Senhor, desse mal, Senhor Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria para ele, para saber como lidar, Senhor Deus, com essa situação, meu Pai. Pois eu sei, eu também já passei, sei como é ruim, Pai querido, sentir esses sintomas, Pai querido, ter esse problema. Então, que o Senhor possa, Pai querido, está dando força a ele, está dando saúde, Pai, e abençoando a casa dele, Pai querido, e a casa de cada um que está aqui neste devocional. Vai de encontro também aqueles, Pai querido, que não estão entrando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então faz a tua obra, Pai, e a tua vontade nas nossas vidas, pois a tua vontade é perfeita, Pai querido. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amós capítulo 5, versículo 1. Ouve esta palavra, e levanto com uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor, Jeová, a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual sai 100, conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, busca-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de Jacó como um fogo, e acostuma, e não se haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosne, e deitais por terra a justiça, procurai-o que faz os 7 estrelos e o Orion, e torna a sombra da noite em amanhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e os derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem assolação contra a fortaleza.
aborrecem na porta ao que os repreende, e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e amai o bem. E estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordida por uma cobra. 20. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Deus exige justiça e não sacrifícios. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem-se de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei. As melodias das suas liras, em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos do deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém? O livro de Amós, né, como a gente já tem falado aí, né, ele é um chamado ao arrependimento ao povo de Israel, e seria, e caso eles não se arrependessem, seriam levados cativos. Infelizmente, eles não se arrependeram e o foram. Mas aqui, durante o tempo em que Amós profetizou, era o tempo que Deus havia dado para esse povo, para eles puderem ouvir a voz do Senhor e se lembrarem, inclusive, da mensagem, né, de outros profetas que profetizaram, né? Eu estava vendo ali Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 13, só para dar uma confirmada no que a gente leu aqui, ele diz assim, ó, portanto, assim diz o Senhor, Jeremias 18, 13, portanto, assim diz o Senhor, perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar.
nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessante vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça, e como vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então, vários profetas, no decorrer dos anos, né, vieram trazendo uma mensagem de Deus a respeito de Israel e também de Judá. E qual que era o pecado que era repetitivo, né, que era repetido na vida de Israel e de Judá ali? Era, primeiro, a idolatria. Eles abandonavam ao Senhor e iam seguir após outros deuses, deuses da região ali onde eles estavam, né, deuses de outras de outros países ali, né? Ou inventavam, né? Criavam um bezerro ali e dizia que era o próprio Deus, uma representação dele. E o Senhor estava dizendo ali, né, que a pessoa cortava uma árvore, com uma metade ela fazia uma refeição e com a outra metade ela fazia um ídolo e se dobrava perante ele, né? Então, uma loucura total. Outra coisa era o desprezo que a população tinha ali com os governantes, né? Tinham com os pobres, tinham ali com o povo que eles deveriam cuidar. Então, a corrupção, né? Deus também bate muito forte com respeito à corrupção de Israel. Aquela que deveria ser a noiva do Senhor, a Virgem Imaculada, né? Deveria ser a menina dos olhos de Deus, deveria ser o povo eleito, a nação santa, que ia apresentar a Deus para as outras nações, então estava se prostituindo, né? Ele estava saindo da condição de eleita de Deus para ter um relacionamento com ele e para ser instrumento dele, e estava não ouvindo, ouvindo ali a repreensão do Senhor. Então, o contexto, né, do que diz Amós e que diz outros profetas no decorrer da história de Israel, venha sempre embalado nessa dualidade aí, né? A idolatria, dar as costas a Deus, e a corrupção. E uma coisa está muito ligada à outra, né? A partir do momento que a gente se afasta da presença de Deus, a partir do momento que a gente deixa de ter uma autoridade ali sobre a nossa vida, uma autoridade santa, uma autoridade que nos direciona, uma autoridade que nos orienta, a gente vai perdendo os limites, né? E a gente vai avançando cada vez mais em direção ao que o nosso homem carnal, né? Do que o homem natural, ele deseja, porque o homem, ele é corrupto. A humanidade sem Deus é uma humanidade corrupta, é uma humanidade que não tem limites. Ela quer ser saciada no seu desejo, o desejo de dinheiro, no desejo de poder, né? O homem tem uma sede de poder, não tem misericórdia, né? Quando ele domina sobre outros povos aí, a gente ouviu aqui, né, nesses dias aí, e lendo os textos, e os irmãos comentando, e eu mesmo comentando, que chegaram a abrir a barriga das grávidas, né? Para que o povo não se multiplicasse, para que as pessoas não tivessem ali filhos, uma perversidade total. Né? Então, no decorrer do tempo, a gente vê essa manifestação do ser humano, né? Os poderes que foram se sucedendo. Nós estamos atravessando aí, nem acabou a pandemia, estourou 2 guerras no nosso tempo, e está em guerra aí ainda, né? Então, o ser humano ele tem essa coisa quando ele está afastado de Deus. E às vezes diz que está fazendo até em nome de Deus, né? Às vezes usa o nome de Deus até para andar em corrupção. Então Deus está trazendo essa palavra aqui novamente, exortando a Israel ao decorrer dos anos, que o ministério de Amós, ele durou um certo tempo, então ele vinha, pregava, aí esperava para ver se o povo ia responder, depois ele voltava, continuava pregando, trazia uma palavra de alerta. Então não é como se ele fosse lá, né? Foi como Jonas, por exemplo, que foi lá, pregou aquela palavra em Nínive, o povo se arrependeu rápido e tudo se consertou e foi assim. Não, ele no decorrer da vida dele, ele foi pregando, né? E foi trazendo essa palavra e dando tempo para que as pessoas se arrependessem. Então Deus nos dá um tempo, né? Para que nós possamos nos arrepender. Ele nos traz uma palavra de exortação para que a gente possa andar, né,
nos seus caminhos, né? Para que a gente possa corrigir a nossa rota. Nós estamos indo num caminho errado, e aí vem a tal da conversão, né? A gente precisa parar, identificar onde nós estamos, olhar para onde o Senhor está e nos dirigirmos na presença de Deus, para que nós possamos ter esse encontro com o Senhor, com arrependimento, né? E para que nós possamos fugir também, né? Daquilo que foi consolidado lá atrás, no livro de Êxodo, conforme já foi lido, que o Senhor dizia: olha, hoje vocês têm perante vocês a bênção e a maldição. Escolham. Se vocês andarem na minha presença, se vocês fizerem o que eu mandei, se vocês seguirem os meus estatutos, vocês estarão abençoados. Mas se vocês seguirem após os deuses dos lugares aonde vocês vão, se vocês seguirem no compromisso com eles, se seguirem segundo o desejo deles, segundo os deuses deles, aí vocês vão ser penalizados. Então isso já estava dito lá atrás, lá quando eles saíram do Egito ainda, quando eles ainda estavam no Êxodo, né? Deus estabeleceu essa orientação para o povo, né? E aqui parece que eles se afastavam da palavra, né? E é o que Deus, ele briga com os sacerdotes, e ele briga com os líderes religiosos, porque eles sim sabiam dessa palavra, eles sim sabiam da verdade, né? E a palavra ali não estava na mão do povo, que nem a gente tem hoje em muitos lugares, né? Então, os sacerdotes é que tinham essa responsabilidade de trazer o povo, de trazer a palavra para o povo, né? Às vezes eles não sabiam nem falar mais a língua, né, em que o texto foi escrito, né? Tem alguns textos que a gente vê que estava lá em hebraico, eles já nem falavam mais aquela língua e o povo, o sacerdote tinha que traduzir ali, procurar alguém que entendesse a língua que estava escrito o texto da palavra. Então, é dentro desse contexto aí, nós já lemos os versículos, mas vamos lá, né? Ouçam esta palavra que fala contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Então, o Senhor está lamentando, né? Caiu a virgem de Israel. Aqui no sentido de que é um povo que ele estava guardado por Deus, era noiva do Senhor, né? Era a menina dos olhos de Deus, e é como se ela tivesse adulterado, quer dizer, espiritualmente ela adulterou mesmo, né? Então as nações dizem: olha lá, caiu a virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor: a cidade a qual saem 1.000, conservará apenas 100. Aqueles a qual saem 100, conservará apenas 10 para a casa de Israel. Então as nações ao redor, elas veem que Deus já não era mais com Israel como ele era no passado, porque Deus ali deu grandes livramentos, operou grandes milagres, mas o povo já não era mais o mesmo. Então eles estavam fragilizados, né? Eles estavam na casa de Israel, mas já estavam derrotados, né? Então, quando eles fossem levados cativos, aquela casa que foi com muitas pessoas, aquela família que tinha muitas pessoas, isso ia deixar de existir, né? Porque muitos pereceriam ali, né? E aí o Senhor ele está dizendo: busquem a mim e vocês viverão. Porém, não busquem a Betel. Eles tinham, já falou no capítulo 4, ontem, né, nós estávamos comentando, que os lugares sagrados eles haviam transformado em lugares de altares ali para adoração de outros deuses, para servir a idolatria, né? E aí, mesmo aqueles que ofereciam sacrifícios ali, achando que não, a gente ouve muito isso hoje, né? Fala assim: não, Deus é um só. Então, todo caminho leva ao Senhor. Todas as religiões levam a Deus, né? Não ao Deus cristão, né? A forma em que a Bíblia nos traz, a orientação que a Bíblia nos traz, o Deus cristão ele tem a orientação de como ele quer ser servido, né? O Deus israelita ele tem a orientação de como ele quer ser servido. Essa vertente judaico-cristã, o Senhor ele traz a orientação. E as pessoas elas servem após outros deuses e elas acham que estão servindo a esse Deus verdadeiro. Não, só existe um Deus, então todo caminho, todo rio corre para o mar, né? É verdade, todo rio corre para o mar, mas não é de qualquer jeito que você chega no céu, porque o Senhor disse que o caminho ele é estreito, né? O caminho ele é apertado, que a porta é estreita. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E não é porque nós queremos dificultar o caminho dos outros, porque nós também temos que passar por essa mesma porta estreita, né? Às vezes a gente falando da palavra de Deus, ou Amós aqui falando, pregando, parece que ele está falando uma coisa que ele mesmo não tem que fazer, né? Não, mas ele tem que fazer. Todos nós temos que renunciar a alguma coisa, todos nós temos que seguir o caminho da palavra do Senhor aqui. Então,
não é verdade que todo caminho leva a Deus, não. Pelo menos não ao Deus da Bíblia, não ao Deus judaico-cristão aí. E aí ele continua dizendo, né, a respeito da casa de José. A casa de José é a tribo de Efraim, né, que é para quem ele está falando ali, né, as 10 tribos que se desviaram, mas a mais forte ali, a que liderava, era a tribo de Efraim. Então ele está falando para a tribo de Efraim como se ele estivesse falando para todas as 10 tribos ali, né? E ele fala que como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Então, todos aqueles deuses que eles estão adorando ali em Gilgal, em Betel, aqueles deuses não vão poder ajudá-los quando o Senhor vier com a sua justiça, quando o Senhor vier com a sua pena, quando o Senhor vier ali com a sua cobrança, né? Vocês que transformaram o juízo em veneno e lançaram por terra a justiça, busquem aquele que fez o sete estrelo e o Órion. Aí ele está falando, né, da astronomia, né? Algumas estrelas que apareciam no céu ali, que as pessoas do campo conheciam bem, que quando elas apareciam, elas estavam pronunciando ali alguma estação, alguma estação, primavera, verão, outono, inverno, né? Essas coisas e tal, que davam indicação pro povo, né? De como ele deveria proceder ali com respeito às culturas, né? De plantações e tal. Então, o texto ele faz memória disso, né? E aí ele vai avançando e ele diz: aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia e a noite. Aquele que controla, então, a rotação da Terra, aquele que controla o movimento do planeta, embora eles não soubessem isso naquela época, né? Eles sabiam que tinha dia e dia e noite, mas não sabiam exatamente explicar o porquê, né? Mas, para nós aqui, né? E ele faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem o repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram. Fazendo menção aqui aquelas mansões que a Ruth até comentou no outro dia, a casa de marfim, né? As moradas que eles tinham espalhadas, casa de verão, casa de inverno. E aqui ele vem falando, ele para de falar da idolatria, né? No primeiro versículo aqui, na primeira parte, até o versículo 8 ali, até o versículo 9, Deus está falando sobre a idolatria. Quando ele passa ali do versículo 10, ele começa a falar da corrupção. Ele começa a falar de como o povo é, 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 ele é ele é espoliado, né? De como o povo ele não tem benefícios ali dado por essa elite e como eles se comprazem então de afligir, né, e de tratar o justo é, 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 de uma forma negativa, aceitando até suborno, né, para que eles possam ter as suas intenções validadas em detrimento do outro que tinha o direito, né? Então, ô coisa horrível isso. Você tem o seu direito, você tem aí a sua propriedade, você tem aí o seu bem, né? E aí alguém invade lá o lugar onde você está, você vai no tribunal buscar justiça contra a pessoa que está agindo ilegalmente contra você, e o juiz está vendido, né? O advogado está vendido. A sua causa já estava perdida antes de chegar lá, porque aquele camarada estava comprado, né? Então, olha que coisa terrível, né? Então, teve uma reportagem aí, há alguns anos atrás, de que alguns médicos, né, alguns laboratórios estavam pagando para os médicos receitarem, né, determinados medicamentos, e quando você chegava com aquele medicamento, com a assinatura do médico na farmácia, né, ele tinha um pontinho ali que ele ia receber um benefício por aquele remédio que ele estava receitando. Receitando. Aí alguém falou, né, falou, olha, se pelo menos o remédio que ele estiver receitando for legítimo, menos mal. Mas tinha alguns que receitavam um remédio, mesmo a pessoa não tendo aquela enfermidade, só para ele poder ganhar o bônus da venda do medicamento. Remédio. Imagina que situação, Sim. né? Então é uma corrupção que vai ultrapassando os limites, né? E aí você vê isso na justiça, você vê isso
lá nos juízes, você vê isso na polícia, que o cara manda a polícia lá na sua casa para dar uma batida, e aí quando chega lá, ele planta alguma coisa lá dentro e diz que encontrou lá. Então, quantas vezes não acontecia? Às vezes o camarada tinha medo, né, em alguns bairros da periferia aí, o camarada ia dar a revista no carro dele, e aí, na hora de revistar, ele colocava lá no porta-luva do carro um papelote de droga. Aí, quando chegava, falou: Ó, e isso aqui? Como é que você explica isso aqui? Não, isso aí não é meu. Isso aí não estava aí antes de vocês darem a batida. Não, o que que você quer dizer com isso? Mas o cara tá fardado, tá ali representando o Estado, e aí levava o camarada preso, levava o carro preso, depois o carro ia pro pátio, aí o cara pegava o pátio, tirava do pátio e saía usando ele mesmo o carro. Aí tinha uma cidade no interior aqui que vários carros que estavam no pátio, de repente estava circulando na rua, porque a pessoa não tinha mais o dinheiro para pegar o carro, e os caras tiravam lá, porque eles tinham o poder da caneta, né? Então olha a corrupção, né? A corrupção aí, a sua causa sendo vendida, né? E Deus está dizendo que ele abomina isso, e Israel ia pagar por isso, porque ele não concorda com essas coisas. E trazendo para os dias de hoje, então, imagina se nós estamos agradados do Senhor nesse governo que a gente vive no mundo, né? Não estou nem falando apenas em termos de Brasil, mas você não abre o jornal sem ver uma corrupção, você não. É no INSS, é, é, é nas merendas de escola, é no meio de transporte, tudo tem uma corrupção, né? Um camarada disse aí um tempo atrás que no Brasil você não coloca um bloco se não pagar propina para alguém. Gasolina Então, adulterada, meu Deus do céu. não é isso. Então, eu abro a Coisa oportunidade terrível. para vocês aí, caso queiram comentar esses primeiros 12 versículos aí. Estão com Eu oportunidade tava, aí para comentar. tava dando uma olhada aqui, né, nessa palavra aqui, e ela me levou lá em Jó, no capítulo 9, né? Quando Jó Sim, confessa a justiça de Deus e pede alívio para as suas dores, pela sua miséria. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus, né? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas, sem que o sintam, e o que os transtorna no seu furor. É o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. É o que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas. É o que estende os céus e anda sobre os altos mares. É o que faz a Ursa, o Orion e os sete estrelos e os recâmaras do sul, que Amós relata aqui nesse versículo 6. Você vê aqui a grandeza de Deus que nós, seres humanos, não temos a capacidade de mensurar. O quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, a quem servimos? Que Deus é esse tão poderoso, tão grande e tão pequenininho que é capaz de entrar no meu, no seu coração e podemos senti-lo, né? Ele fala que o que faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar, é maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim e não vejo, e torna a passar perante mim e não sinto. Meu Deus do céu. Ele é todas as coisas, ele é o ar que nós respiramos, é o vento que sopra, é o calor do sol, é o frio, é tudo, né? E nos dá conselho, nos mostra a sua existência, e o homem o ignora. Como você disse, o homem o ignora. O homem faz coisas que, sabe, deixa Deus escandalizado. E se fosse só aqueles ímpios que não conhecem a Deus, não, mas são os próprios
né? Como como é difícil você aceitar alguém como um policial que é pago para proteger o cidadão e ele se corrompe. Ele é o que domina as coisas erradas. É como você acabou de dizer, como que um médico que estudou, né, se preparou, que tem na sua mão, na sua caneta, a responsabilidade de cuidar das vidas, as destrói, as leva à morte por usura própria. Não, não. É difícil, amados. Esse mundo que vivemos é muito difícil. E, e Deus, ele fica irado com essas coisas. Ele observa, ele vê, e ele nos mostra aqui, né? Ele fala: Deus não revogará sua ira debaixo dele, se ele curva os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe porei, quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras, a ele, ainda que eu fosse justo, ele não responderia. Antes o meu juiz pediria misericórdia. Eu estava lembrando ontem, a gente estava comentando, né? Você vê como é que é as coisas, né? Lá em Isaías, não me lembro agora o capítulo, mas fala de Ezequias, né? Que ele chorou quando Isaías foi lá e falou para ele que ele se preparar, né? Ele ia morrer. E ele chorou, ele buscou a Deus, falou: Senhor, eu tenho te servido, eu tenho, né? Tem misericórdia de mim. E disse que Deus falou com Isaías para voltar lá e conceder a ele 15 anos de vida. Uhum. E o que aconteceu, cara? Ele ficou bem, melhorou a saúde, Deus restaurou a saúde dele, deu mais 15 anos de vida para ele. Mas o milagre foi tão grande que aquela notícia correu por muitos lugares. E diz que uma cidade distante foi alguém mandado pelo rei visitá-lo. E quando ele chegou lá, Ezequias o recebeu, né, com honrarias e levou ele e mostrou todos os tesouros que ele tinha na casa dele. Mostrou tudo, cara. Olha aqui esse ouro aqui, essa prata, esses utensílios, as maravilhas. Olha essa casa, sabe? Ele mostrou tudo que ele tinha de melhor e não falou nada de Deus. Não falou que foi Deus que tinha curado ele. E Deus ficou revoltado com aquilo. Aí Isaías voltou lá e falou: Escuta, o que este homem veio fazer aqui, né? O que você mostrou para ele? O que você disse para ele? Aí já conta, aí já fala, né, amados? Sobre o que está falando aqui agora. Que esse povo vai ser levado cativo, que os filhos deles iam ser levados cativo. Eu não estou lembrado aqui, se vocês quiserem lembrar para mim, qual que é o que fala a respeito desse intento de Ezequias. Seria interessante a gente ler, para que a gente saiba. Está em Isaías. Isaías, esse é o capítulo 9. Ele fala: lembra-te do teu Deus, do teu Criador, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Que a gente não se lembra. Isaías 38. Isaías 38. Eu lembrava Deixa de eu ler alguma para coisa em você Reis. aqui. Isaías eu não lembrava, não, mas tem em Reis também. Não, é Isaías mesmo. Enquanto você A acha aí, doença, né? A doença, eu não, já quero achei aqui. lembrar. Ezequias Deixa eu então ler aí. 39. Está aqui, ó. Naquele tempo enviou Maroba, Balaã, filho de Balada, rei de Babilônia, cartas
deu um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha sido convalescido, quer dizer, já tinha sido curado, né? E Ezequias se alegrou com eles, ele lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa não o tenha sido, não tinha mostrado, né? Não tem domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse-lhe: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota, vieram a mim de Babilônia. E ele disse: que foi que vieram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixaste lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E os teus filhos, que procederam de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus filhos. Quer dizer, até os filhos dele, cara, seriam levados, seriam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Por quê? Porque a pessoa não reconheceu o bem que Deus fez na vida dele, não reconheceu que Deus o curou, que Deus restaurou a sua saúde, que Deus lhe prolongou os seus dias na face da terra. Ignorou Deus. Você recebe a bênção e se esquece do abençoador. Então, está aqui os exemplos a serem seguidos. As pessoas têm que compreender que não pode ser assim. Deus é aquilo que foi falado, que você mesmo disse aqui. Deus não tem o pecador por inocente. Vai pagar. Então a gente precisa estar atento com tudo, amado. Sabe? É por isso que, olha, sinceramente, até falei, ó, quando a pessoa vem na minha casa, a primeira coisa que eu falo, olha, tudo isso aqui, ó, essa chácara, a minha casa, tudo foi Deus que me deu. Foi assim, assim, assim que aconteceu, Gerandi. E você sabe disso. Como é que eu vou negar, né, o que Deus fez por mim? Não, eu tenho que declarar o Deus a que eu sirvo. Eu tenho que homenageá-lo. Eu tenho que falar sobre ele. Eu não posso, sabe, me engrandecer, dizer, ó, eu consegui com a força do meu braço, o meu trabalho. Não, imagina, de forma nenhuma. Porque não foi isso. A verdade é outra. Foi Deus que me deu isso aqui no momento que eu não tinha condições de comprar uma agulha. Ele me deu. Eu não vou reconhecer esse Deus? Ai de mim. Então, essas coisas, amado, Deus está mostrando aqui, e amostra, que é para a gente não se esquecer de que Deus é o autor e consumador de todas as coisas, inclusive da nossa fé. E o homem esquece de que ele tem que servir a esse Deus vivo e homenageá-lo e se dedicar a ele todo o tempo. Amém? Eu, eu só queria perguntar uma coisa, que, assim, tem pessoas que podem querer saber isso também. Então, eu queria que o seu Mário, o seu Jurandir, que tem mais experiência, falasse igual esse senhor. Ele que pecou, ele que fez tudo errado, porque os filhos dele teve que pagar. Eu quero saber Na isso verdade, dentro da Bíblia, mais explicado, porque alguém me perguntou isso, eu tentei explicar e não ficou bem explicado. Então eu quero saber, me explica isso, porque o pai errou, o pai que foi mal, o pai é que não foi agradecido, mas os filhos também pagou.
Não, mas, por exemplo, se o Lula decretar guerra contra os Estados Unidos, todo mundo vai para a guerra. Ele é o representante do povo. Adão pecou, todo mundo paga, porque ele é o representante da humanidade. Então, se o pai de família ele envereda por um caminho de gastar o dinheiro que ele ganha na vida louca, a família vai passar necessidade. Então, quem está debaixo de quem está em cima vai. É um ditado popular que a gente tem aqui no Brasil, que o pessoal fala, né, que é o justo paga pelo pecador, né? Não em termos de salvação. A salvação ela é individual, você pode Individual. se converter, aceitar Jesus e você vai ter a sua bênção e tal. Mas se o seu chefe lá, ele for um cara corrupto e ele falir a empresa, você fica sem salário. Então é causa e efeito, é consequência. A gente está debaixo de uma cadeia. Agora, em termos de salvação, não. Salvação é individual, a pessoa, o marido pode ser salvo e a esposa não, a esposa pode ser salva e o filho não, o filho pode ser salvo e o pai e a mãe não, porque é individual. Agora, a consequência do pecado, quando você está debaixo de autoridade, ela vem sobre todos. E da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Se o pai ou a mãe vão por um bom caminho, se o governante vai por um bom caminho, todos são abençoados. Aqui, então, Deus, quando ele traz na palavra dele a respeito de justiça e de pecado e tal, ele está falando aos governantes: vocês estão agindo de forma errada. Vocês estão ensinando o meu povo errado. Então, que culpa tem Deus se o homem ele sai por aí sem responsabilidade, se envolvendo com mulheres que também não têm responsabilidade e sai engravidando, enchendo o mundo de filho e não quer criar nenhum? O que Deus tem a ver com essa decisão que eles tomaram, entendeu? Agora, essas crianças geradas, obviamente, é, 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 elas vão ser abençoadas, né? Elas vão ter a vida transformadas à medida que elas também tiverem um encontro com Deus, à medida que pessoas boas, porque existem pessoas boas, também vão aparecer e vão cuidar delas e tal. Agora, imagina se cada detalhe de cada vida, de cada uma das pessoas que agem loucamente, que não querem saber da palavra, não querem saber da orientação, que dá as costas para Deus, né? Não haveria história no mundo. Era mais fácil, como diz o outro, destruir o dilúvio e não ter mais gente. Então, a consequência do pecado, ela afeta a sua família, ela afeta a minha família, a consequência do pecado do governante, que é o representante né, do país ali, afeta. Você acha que aquele pessoal que está sendo bombardeado na Palestina lá, que todos eles são culpados, que todos eles são do Hamas, que todos eles têm. Claro que não. Isso é uma É, maldade do ser humano que está afetando aquelas pessoas, exatamente. porque os homens são maus, os tempos são maus e os governantes agem mal, né? Então a gente transfere para a conta de Deus quando é uma coisa ruim, né? Mas quando é uma coisa boa também ninguém dá graças a Deus, né? Aí é quando o cara fala assim, quando o médico cura, né? O médico tem esse ditado na medicina: se a pessoa sobrevive, graças a Deus; se a pessoa morre, o médico é ruim. Então A situação do navio que Jonas entrou, era um navio normal, ia ter uma viagem normal, mas Jonas entrou lá no navio e desgraçou a vida de todo mundo, lascou, quase afunda, leva a pique. Então, quer dizer, a pessoa tem que tirar o pecado de si. Bem Ela que tem que se. lembrado, muito obrigada pelas explicações. Às mas vezes assim, a gente pode não ser. tem um argumento total, e aí. Não, então, mas a Ou, pessoa pode continuar não querendo aceitar assim mesmo, tá? Ela pode é, continuar dura, ela pode achar que não é justo, tudo bem, mas a é, explicação é essa, né? Então, todos nós somos autoridade e nós representamos, né? É, Deus, né? Toda autoridade deveria representar Deus, pelo menos. E quando ela não representa, Deus vem aqui conforme essa palavra. Ela falou assim: olha, vocês estão julgando mal a causa do camarada que está indo no tribunal levar a causa. Então as pessoas estão pagando porque o juiz é mau. Então aqui ele condena, o Estado ele condena essa questão da falta de buscar ao Senhor, né? E aí a pessoa fala assim, mas tinha gente lá que não tinha feito isso. Tinha gente que não tinha feito isso. Mas em termos de salvação, essa pessoa não será penalizada. Mas uma vez que ela está junto com as outras ali na questão territorial, né? Ela vai passar pelos mesmos perreios que todos os outros lá, né? Então, eu só queria fazer um outro adendo. Eu não sei se ficou claro, né, a posição aí, ou se a pessoa vai aceitar bem a explicação, embora ela seja essa mesmo.
quando Deus ele fala que a respeito das estrelas, né, que os agricultores eles conhecem, eles conseguem olhar para o céu e de tanto eles dormirem no campo, né, e ficar olhando para as estrelas, eles começam a entender um padrão, né? Falou, olha, você vê que quando está chegando nessa estação, aquela estrela fica mais visível. Quando ela está chegando em uma outra estação, é uma outra estrela que fica mais visível. Eles conseguem desenvolver isso no decorrer dos anos, né, de tanto dormir no campo ali, de tanto olhar para o céu, o ser humano começa a entender, né, e ver lá onde está o Cruzeiro do Sul, e se dirigir, né, quando eles vão viajar à noite, né, ele fala assim, ó, aquela estrela aponta para o norte, e ele vai seguindo. Então o homem ele tem um entendimento, e Deus deu um cérebro para o ser humano, que é fantástico, né, e ele consegue discernir essas coisas. E aqui na palavra Amós, ele traz um texto que ele diz o seguinte, né, que o mar, ele está colocado lá. E aí Deus pega a água do mar e ele faz chover em algum lugar. Então, isso foi dito aí há 700 anos antes de Cristo, mas a ciência só veio provar isso agora, mais recentemente, ali pelo século 18, 19, ali, se eu não me engano. Então, porque é assim, né? Alguém fala, mas a ciência ela não se baseia na palavra, ela se baseia na prova. Então, alguém tem que provar. Então, você vê que ali a água evapora, é o ciclo da água, isso, né? Todo rio corre para o mar não enche, a Bíblia diz isso, e aí a água vai evaporando, ela forma nuvem e Deus faz chover em algum lugar. Né? Mas olha que coisa interessante que isso está dito lá atrás, né? Embora a ciência só teve como provar lá na frente. Alguém fala assim, pô, mas de onde que vem a água? Por que que chove? Né? Ah, chove porque a água evapora, e aí o vento leva aí a nuvem e ela vai chover em algum lugar. Então a palavra de Deus, embora ela não seja um livro de ciência, porque ela não traz a prova ali, né? Mas a sabedoria antiga, né? Ela já sabia como as coisas funcionavam. A mesma coisa, os índios aí, quando eles estão nas matas lá, que eles sabem as propriedades das plantas, né? Como é que ele descobre isso, né? Pela prática, pela observação. Ele vê um animal comendo ali, aí ele vê que ele estava com uma dor de barriga ali, aí ele estava comendo. Quanto o Mário que mora em chácara, por exemplo, né? Tem os cachorros dele lá, se ele tiver com a dor de barriga, ele vai procurar lá uma erva cidreira e vai comer o mato. Ele sabe o mato que ele tem que comer para ficar curado, Exatamente. né? É. Então Tem que você dar esse solta um pombo, né? entendimento. E ele vai entregar uma mensagem lá no outro lugar, né? Você fala, mas quem que deu esse GPS? Quem que deu esse mapa para esse pombo aí, né, cara? E o homem entendeu isso e criou os pombos lá para que ele pudesse levar mensagens, né? Então nós temos uma inteligência, nós temos uma sabedoria, mas nós precisamos usar ela para o bem. E, na verdade, muitas vezes nós escolhemos usar isso para o mal. E aí a Bíblia chama o homem de inventor de males, né? Os homens, eles são inventores de males. Eles têm inteligência, eles podem desenvolver um conhecimento, mas ele escolhe fazer uma maldade. Você vê que o Santos Dumont, para nós brasileiros, o inventor do avião, ele se suicidou. Um cara inteligentíssimo, de uma família super boa, que tinha é, 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 muita coisa para acrescentar, mas quando ele viu aquilo que ele inventou sendo usado para guerra, ele não aguentou. Ele já tinha lá uma depressão, né? Ele tinha na vida dele já um problema com depressão, isso e tal. Mas o que culminou na decisão dele foi o cara falou assim, ó, alguém inventou um avião que vai aproximar os povos aí então. O que você viajava em dias, o que você viajava em vários dias, você vai fazer agora em poucas horas. Aí um cara inventa lá a dinamite, né, que era para o pessoal que trabalhava nas minas de carvão lá, para as minas, para ele fazer um trabalho mais fácil. Ele não precisava ficar na picareta, ele colocava a dinamite lá, se afastava, explodia e ganhava o dinheiro dele mais facilmente, sem tanto sufoco, sem morrer tanta gente, porque, né, as minas eram um trabalho muito perigoso. Aí o que que alguém pensa, né? Algum outro fulano pensa, falou, cara, se a gente pegar um avião e a gente pegar a dinamite, a gente consegue jogar nos outros. Então, tudo que é inventado para o bem também pode ser utilizado para o mal. E aí, a consequência quando vem é culpa de Deus? Não, é culpa da pessoa que se afastou de Deus e está usando as coisas de uma forma que não deveria ser, então, usada, né? E aí a gente deixa a partir do verso 13 para discutir amanhã e o capítulo 6, porque as horas já são avançadas aí, né?
e eu devolvo a palavra para quem queira fazer algum comentário ainda sobre o tema, sobre o assunto, e agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre, nós queremos colocar aqui, Senhor, diante de Ti, esse grupo, Senhor amado, os irmãos que têm participado aqui do devocional, tanto os que estão participando aqui diariamente, quanto os que estão ouvindo posteriormente, em outro momento, que o Senhor possa visitar cada irmão, ó Pai querido, cada irmã em seu ministério, em seu trabalho, o Senhor possa visitá-los em suas vidas, ó Senhor, e derramar sobre o teu povo, Senhor amado, toda a sorte de bênçãos, ó Senhor. Nós queremos aqui apresentarmos, ó Pai querido e santo, cada um dos teus filhos que já passaram por esse devocional, pelos que estão aqui neste momento, Senhor amado, pedindo para que o Senhor possa dar a tua bênção, Senhor, que o Senhor possa dar a tua vitória, que o Senhor possa sustentar-nos, Senhor, na tua presença e nas tuas mãos. Visita, Senhor amado, o Mário em suas enfermidades, em suas dificuldades. Obrigado, Senhor amado, pela visitação que o Senhor já fez a ele, ó Pai, conforme ele testemunhou. Obrigado, ó Pai querido e santo, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Senhor, que nós possamos pegar esta palavra que estamos estudando aqui, Senhor, e tomarmos cuidado com a idolatria, que nós possamos tomar cuidado, Senhor, com a corrupção, que nós possamos tomar cuidado com aqueles que nós levamos à nossa casa, Senhor, ou o que nós mostramos a esses que se apresentam à nossa casa, como foi dito aí no texto e no testemunho do rei Ezequias, ó Senhor amado, que nós, Senhor amado, não venhamos com a nossa exaltação trazer a inveja, Senhor amado, e a corrupção para dentro das nossas casas. Muitas vezes nós trazemos a confusão para as nossas casas com as nossas próprias mãos, ó Pai querido e santo, na nossa exaltação, no nosso orgulho. Muitas vezes nós trazemos o inimigo para dentro das nossas casas, que nós possamos, ó Senhor amado, termos prudência, que nós possamos termos cuidado, ó Pai querido e santo, que nós possamos ter atenção, Senhor, à Tua palavra e exaltarmos apenas ao Teu nome, glorificarmos apenas ao Teu nome, ó Pai. Que nós possamos Te servir em espírito e em verdade. Conduz, Senhor, cada um de nós pelas Tuas veredas de justiça, Senhor, por amor ao Teu nome, ó Pai. Derrama sobre nós, Senhor, da Tua bênção, derrama sobre nós a Tua unção, dai-nos misericórdia, Senhor, e dai-nos prudência. Prudência para que nós não venhamos a cair na idolatria, Senhor amado, do dinheiro, que nós não venhamos cair na idolatria da força do nosso braço, que nós não venhamos cair na idolatria, ó Pai querido, de ficarmos exaltando o que os outros têm e o que nós temos aí agido, né, talvez de uma forma não correta, nos apropriando do que não é nosso. Que nós possamos estarmos atentos com o nosso próprio comportamento, com a nossa própria vida, Senhor amado, e que nós possamos verificar se de alguma forma não estamos expoliando outras pessoas. Senhor, se conosco, eu te peço, Pai querido, porque muitas vezes nós falamos do outro, muitas vezes nós olhamos para o outro e esquecemos de olhar para nós mesmos, Senhor. Então, dai-nos essa prudência, essa sabedoria e que nós possamos andar em conformidade com a tua palavra. Abençoa o dia de cada um de nós aqui, Senhor. Visita-nos, ó Senhor, e que nós possamos ser prósperos, abençoados e estarmos a teu serviço. Em nome do teu Filho Jesus, que eu oro e agradeço, Senhor. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.